Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, a defesa quer contraditar a testemunha do Dr. Júlio Marcelo de Oliveira, com base nos artigos 214 do Código de Processo Penal e com base no artigo 414, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente a esta questão. Na verdade, senhor presidente, no nosso entendimento, a testemunha em questão é impedida e suspeita. Todos nós sabemos que a lei busca garantir um mínimo de isenção objetiva e subjetiva por parte daqueles que prestam testemunho. E, com todas as vênias e todo o respeito que merece o nobre depoente, indiscutivelmente configura-se impedimento e suspeição pelos fatos que rapidamente enumero a Vossa Excelência. Em primeiro lugar, o artigo 252 do Código de Processo Civil trata dos impedimentos relativamente aos magistrados. Código de Processo Penal. E o artigo 258 do mesmo estatuto adjetivo diz que esses impedimentos são aplicáveis também aos membros do Ministério Público. Sua Excelência, ele funcionou no processo das contas da senhora Presidente da República, em que são tratadas estas duas questões que são objetos de impeachment, pronunciando-se de fato e de direito sobre essas matérias. Ora, a lei é clara quando diz que se um membro do Ministério Público se pronuncia de fato ou de direito sobre as questões que são tratadas neste processo, obviamente configura-se o impedimento objetivo quanto à sua participação. Óbvio, também quero observar que a lei fala em instâncias. O Tribunal de Contas da União é um órgão auxiliar do Poder Legislativo e, portanto, é uma instância prévia, preliminar, a qualquer julgamento que se façam acerca dessas questões no Congresso Nacional. Por essa razão, portanto, nós afirmamos o impedimento e gostaríamos de ver especificamente declarada como impedida a testemunha. O segundo ponto diz respeito à suspeição, senhor presidente. É indiscutível que o doutor Júlio Marcelo, com toda a sua competência e luzes jurídicas, foi o formulador original de todas as teses encampadas pelo denunciante, seja do ponto de vista dos chamados decretos que abrem os créditos suplementares, seja do ponto de vista das pedaladas. Vinculou-se publicamente no debate dessa questão. Ou seja, não há quem não saiba o que ele defende e que ele é o autor intelectual de todo o processo jurídico que marca este processo de impeachment. Muito bem, senhor presidente. Está claro que o autor se vinculou de tal forma a essa questão, com entrevistas, posicionamentos, que a derrota da senhora Presidente da República é indiscutivelmente a vitória do Dr. Júlio Marcelo. De outro lado, a situação evidente em que a Presidente da República pode ser condenada significa a vitória do Dr. Júlio Marcelo. Não bastasse isso, como membro de uma instituição, o Ministério Público está atuando neste momento no processo de contas de 2015. E o Ministério Público irá, segundo já adiantou até o doutor Júlio Marcelo, em depoimentos anteriores nessa comissão, expressar a sua posição na Corte de Contas. Ou seja, o Ministério Público que atua junto ao Tribunal de Contas da União é parte interessada neste resultado. Porque se o plenário decidir favoravelmente à denúncia, já está sacramentada a decisão das teses do Dr. Júlio Marcelo naquele processo e do Ministério Público. Mesmo que não seja hoje o Dr. Júlio Marcelo o membro que está atuando no processo de contas, a instituição Ministério Público defende as teses que serão aqui julgadas e, portanto, se qualifica como parte nesta discussão indiscutivelmente. Assim sendo, a testemunha tem interesse do litígio nos termos do artigo 447, parágrafo 2º, inciso 4º do Código de Processo Civil. E, finalmente, senhor presidente, eu vou para o plano fático, que me parece muito importante neste caso. O Dr. Júlio Marcelo não atuou apenas e tão somente como membro do Ministério Público nesse caso. Ele atuou verdadeiramente como um militante político de uma causa. Não tenha dúvida nenhuma em relação a isso, a partir do momento em que ele especificamente divulgou convocatórias para um ato para pressionar os ministros do Tribunal de Contas da União a rejeitarem as contas da senhora Presidente da República em 2014. Ele participou ativamente da convocação deste ato, segundo informações que temos. Inclusive,
chamando e conclamando uma pressão popular para que os ministros do Tribunal de Contas acolhessem a sua tese. A bem da verdade, essa não é a posição que imagino deva ter um membro do... Vou concluir. Então, senhor presidente, não é a posição que normalmente deva ter um membro do Ministério Público conclamando cidadãos a que pressionem um tribunal para que julguem favoravelmente as suas causas. Então, portanto, ele perdeu completamente a imparcialidade para prestar um testemunho neste processo, na medida em que agiu como militante. E, por fim, e aí faço o requerimento a Vossa Excelência, essa eu não tenho a demonstração. Há informações que chegaram à defesa do senhor presidente da República que o doutor Júlio Marcelo teria se reunido com os denunciantes, com parlamentares de partidos da oposição e com seus assessores na época da formulação da denúncia, influenciando, portanto, nesta questão. Peço então a Vossa Excelência, do ponto de vista da atuação funcional dele, é documental e notório, não há discussão. Mas em relação às questões fáticas, eu peço que Vossa Excelência o ouça nos termos do Código de Processo Civil, e é perfeitamente factível que isto ocorra, relativamente a primeiro, se ele convocou e participou da manifestação, vem para a rampa para pressionar pela rejeição das contas da senhora Presidente da República. Em segundo lugar, se ele reuniu-se com os denunciantes, com parlamentares do PSDB e de outros partidos que subscreveram, ou perdão, apoiaram a denúncia, para discutir os termos da denúncia apresentada. Essas perguntas peço que Vossa Excelência dirija à testemunha para que possa, a posteriori, avaliar a improcedência, sempre colocando claro que Sua Excelência responderá as perguntas sobre as penas da lei. Pois não. Ou transmitir a pergunta feita por Vossa Excelência à testemunha Júlio Marcelo de Oliveira apenas quanto à suspeição. Nós sabemos que há dois tipos de vedações para participar de atos processuais. Os impedimentos, que são de ordem objetiva, e as suspeições, que são de natureza subjetiva. Do ponto de vista do impedimento, parece-me que o fato da testemunha ter atuado como membro do Ministério Público do Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições legais, não o impede de ser ouvido como testemunha. Porque senão, como disse a doutora Janaína, um auditor fiscal, num processo de natureza tributária, ou mesmo um delegado de polícia, num inquérito policial ou numa ação penal, também não poderia ser ouvido. Portanto, a questão desta impossibilidade, alegada impossibilidade de participar desse ato por uma razão de natureza objetiva, qual seja, por ter desempenhado certas funções inerentes ao cargo que exercia, fica afastado. Agora, Vossa Senhoria responderá, então, esse impedimento de natureza pessoal, subjetiva, íntima, de ter ou não participado desses atos que lhe são atribuídos pelo doutor José Eduardo Martins Cardoso. Boa tarde, senhor presidente, senhores senadores. Não convoquei nem participei de nenhum ato destinado a pressionar o Tribunal de Contas para tomar a decisão X ou Y. Divulguei na minha rede social, na minha página no Facebook, um comentário sobre uma convocatória feita por movimentos sociais, cujos líderes desconheço, dizendo eu, e lá está presente, pode ser consultada a qualquer momento, que eu considero muito apropriado que a sociedade brasileira amadureça no sentido de discutir as contas públicas, que as contas públicas são um tema que deve ser debatido pela sociedade brasileira, que o bom emprego, o bom gasto dos recursos públicos é uma discussão que é saudável que a sociedade brasileira participe. É isso. Senhor advogado. Senhor advogado. Esse ato a que ele se refere é o ato que se realizou no Tribunal de Contas da União no momento do julgamento das contas do senhor Presidente da República. A pergunta que eu faço é se ele estimulou, através de manifestações, como ele diz, a presença nesse ato para pressionar ministros do Tribunal de Contas da União a rejeitar as contas do senhor Presidente da República. Dentro das redes sociais, inclusive. A resposta é não. Esse ato, se bem me lembro, foi bem anterior ao julgamento de outubro
Foi algo como junho, julho, não me lembro bem exatamente a data, mas o que dizia lá é exatamente o que acabei de dizer. Considero apropriado que a sociedade brasileira se aproprie da discussão sobre a sanidade das contas públicas. Continuando respondendo, senhor presidente, que a minha resposta foi incompleta, não me reuni com nenhum parlamentar, com nenhum denunciante. Minha participação nesse processo de impedimento aconteceu apenas nas vezes em que fui convidado ou intimado a vir aqui ao Senado Federal. Minha atuação profissional quedou restrita ao âmbito do Tribunal de Contas da União. Minhas declarações públicas sobre a legalidade ou ilegalidade dos atos, considero-as adequadas dentro do regime democrático, que essas questões públicas sejam submetidas a um debate público, para que nós não tenhamos uma sociedade que apenas os advogados possam falar e defender as suas teses, mas também as autoridades constituídas devam dar satisfação ao público das suas decisões. Assim, o Ministério Público explica para a sociedade, para a imprensa, o motivo das suas posições, assim como os órgãos do Poder Judiciário explicitam, se comunicam e dizem para a sociedade os motivos das suas decisões. E é importante que a sociedade conheça as posições de um lado, de outro, as implicações de uma linha decisória, as implicações da outra linha, e que ela possa participar, porque os órgãos públicos todos existem para servir a sociedade. E eu, como servidor público, me sinto no dever de prestar satisfação à sociedade dos meus atos. Alguma complementação? Pois não. Então vou decidir. Vossa Excelência decide e, evidentemente, a resposta do depoente, pessoa que respeito, será confrontada com os elementos que nós temos para fim de providências cabíveis na forma da lei.